Você deveria obedecer o seu pastor mesmo? Fala aí, galera do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a entender obediência e submissão de acordo com as Escrituras. Esse assunto eu tenho ciência que ele é muito polêmico. Tem alguns pastores que talvez iam ficar de cabelo em pé só de falar a respeito disso, mas a verdade é que a Bíblia fala sim a respeito de submissão à autoridade, de obediência, de qual é a relação que a gente deve ter com os nossos líderes, e talvez a referência principal para a qual a gente tem que se voltar é o próprio Jesus. Jesus, quando ele falou a respeito da sua relação com os seus discípulos, você percebe momentos em que ele insiste para que os discípulos obedeçam ele, sigam ele, imitem o exemplo dele, ouçam aquilo que ele tem a dizer. Mas existem outros momentos que Jesus parece dar uma certa liberdade para os seus discípulos. Muita gente, ao querer descrever como que deve ser o nosso relacionamento dentro da igreja com pessoas que têm algum tipo de autoridade, sejam pastores, presbíteros, outros líderes de ministério, vão pegar o exemplo de Jesus e vão falar a respeito do discipulado de Jesus e vão tentar trazer isso como uma aplicação para o nosso dia a dia. Só tem um problema nisso daí. Essas pessoas não são Jesus. Então, quando eu uso o exemplo de Jesus para falar a respeito de como ele lidava com seus discípulos e como que eu devo lidar com as pessoas que eu estou discipulando, eu estou fazendo, em alguns casos, um mau uso da imagem de Cristo. Por quê? Porque eu não sou o próprio Jesus, eu não tenho a mesma autoridade de Jesus. E Jesus, quando foi falar sobre a autoridade, ele disse para os seus discípulos o seguinte: olha, os gentios, aqueles que têm autoridade dentre eles, eles dominam, eles subjugam as pessoas ao seu redor. Mas não vai ser assim com vocês. Jesus orientou que deveria ter autoridade muito maior aquele que serve. Agora, o que quer dizer ter autoridade maior aquele que serve? Não quer dizer, e a gente vai corrigir um outro erro aqui, um outro extremo, não quer dizer que o pastor de uma igreja local ele precisa ser mestre de obras, pedreiro, tesoureiro, administrador, faxineiro e, junto com tudo isso, também ser a pessoa que é responsável pelo ensino, pelo discipulado, pela pregação, pela direção da igreja local. Gente, ser um líder servo também é ser um líder. Ser um líder servo também é delegar funções, também é entender quais são as suas prioridades, também é entender que você não consegue fazer tudo. Então, como que a gente deve ter um equilíbrio nessas coisas aí? Primeiro é entender que todo tipo de submissão a autoridades na igreja, de acordo com a Bíblia, precisa ser uma submissão voluntária. Não existe submissão compulsória. Ainda mais no cenário atual que a gente tem de muitas igrejas, muitas denominações. Se você está numa igreja local e o pastor exige uma obediência em assuntos que não são assuntos claros na Bíblia. Então todo pastor tem autoridade, assim como todo cristão, de exortar alguém que não está obedecendo a Bíblia. Se a pessoa está vivendo em adultério, se a pessoa está roubando, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está quebrando ativamente os mandamentos de Deus, ela pode ser repreendida e você pode falar com toda a convicção: cara, você precisa parar de fazer isso. A partir do momento que o indivíduo usa a sua autoridade como pastor para impor os seus conselhos ou opiniões, ele está cruzando uma limitação que a própria Bíblia impôs sobre nós. Como pastores, nós precisamos auxiliar no processo de discipulado das pessoas que fazem parte das nossas igrejas locais, mas esse auxílio no discipulado é um auxílio para que aquele indivíduo cresça como discípulo de Jesus, não como meu discípulo, não como seu discípulo, mas como alguém que, junto comigo, com a minha ajuda, com os meus, talvez, insights como um irmão mais velho, vai ser auxiliado a seguir Jesus de maneira que ele cresça em maturidade cristã. E é por isso que a gente sempre tem utilizado a ideia de que dentro da atuação pastoral você tem 3 tipos de fala que você pode ter com as pessoas. Você tem os mandamentos de Deus, você tem os nossos conselhos e você tem as nossas opiniões. No que diz respeito a mandamentos, eles são coisas claras a respeito de qual que é o parâmetro moral que a Bíblia afirma a respeito de determinada situação.
O indivíduo não pode argumentar contra parâmetros bíblicos. O indivíduo não pode tentar amenizar a quebra de um mandamento, porque ele tem a sua própria perspectiva. Eu não quero entrar aqui no mérito da discussão a respeito de algumas coisas que são impostas como mandamentos, mas não são, na verdade, mas sabe que isso existe. E nem sempre a lei dos crentes é idêntica à lei de Deus. Quando a gente fala de mandamento bíblico, não existe argumentação. Mas quando a gente fala de conselho, o que é um conselho? Um conselho é uma fala que tem como objetivo levar o indivíduo a não ser colocado numa posição em que ele vai quebrar os mandamentos. Eu posso falar com alguém que tem um histórico pesado de adicção com álcool ou com outras drogas e que está com um desejo muito grande de evangelizar numa localidade onde existe um consumo muito pesado de álcool e drogas. Eu posso chegar para essa pessoa e falar, cara, na minha perspectiva, como alguém que tem acompanhado você, que tem te orientado, eu percebo que você não tem maturidade suficiente para estar em um lugar desses, em meio a pessoas que estão fazendo uso de álcool e drogas e se manter íntegro. Mas isso, gente, é um conselho que eu posso dar para alguém. Significa que se essa pessoa ouvir o meu conselho e decidir que não vai segui-lo, ela não está pecando contra Deus, ela não está quebrando a aliança, ela não está fazendo nada de errado necessariamente. O que pode acontecer é que essa pessoa pode não ouvir meu conselho, fazer o que ela tinha intenção de fazer e isso ter resultados negativos. Mas mesmo quando isso acontece, eu não devo olhar para essa pessoa e falar, viu, eu não te falei, eu não te avisei. Não, eu devo chegar para essa pessoa e falar, cara, eu falei isso para você porque eu tinha preocupação de que isso poderia acontecer. Então eu quero te ajudar agora a se reerguer. Você teve uma queda, você vacilou nessa área, você precisa ter mais sabedoria para lidar com isso, mas eu estou aqui à sua disposição para te apoiar nesse processo. Então, um conselho é uma ideia transmitida que tem como objetivo levar o indivíduo a não cair numa área de pecado. Mas o conselho em si não tem a ver com pecar ou não. Seguir o conselho não é ser santo, não seguir o conselho não é pecar. Então você tem os mandamentos, você tem os conselhos e você tem as opiniões. As opiniões que você tem a respeito de como as pessoas devem viver, o que você gosta, o que você não gosta, como um pastor, como um cooperador de Deus, como aquele que está auxiliando no cuidado do rebanho de Cristo, você precisa pegar as suas opiniões e guardar elas para você. Bom, você tem suas preferências? Todo mundo tem. Mas isso não deve interferir na maneira como você orienta as pessoas. Não estou dizendo que você não pode falar o que você gosta, o que você não gosta. Não estou dizendo que você não pode falar, eu gosto dessa música, não gosto dessa música, gosto desse tipo de roupa, não gosto desse tipo de roupa, desse estilo. Tudo bem você expor as suas preferências, mas expor é diferente de impor. Você não deve impor preferências pessoais e opiniões sobre o rebanho de Deus, mas você deve zelar com conselhos sábios e transmitir de maneira clara os mandamentos de Deus para as pessoas que Deus colocou você como responsável. Se você está ouvindo isso, você não é um pastor, você precisa saber que você não é obrigado a seguir as opiniões e seguir todos os conselhos do seu pastor. Agora tem um porém. Se você olha para todos os conselhos que você recebe da pessoa que está pastoreando você e você nunca quer seguir nenhum deles e você se vê contrariado com todos eles, o que eu aconselho é que você deve procurar uma outra comunidade. Porque se o seu coração está afastado de tudo aquilo que essa pessoa que deveria ter um tipo de autoridade que vai te auxiliar na sua vida cristã, se você se sente distante de tudo aquilo que essa pessoa fala em termos de conselho para como caminhar na sua vida cristã, isso significa que esse não é o seu lugar, ou que o seu coração está sendo rebelde e você simplesmente não quer ter um tipo de relacionamento onde alguém tem, de fato, algum tipo de autoridade espiritual sobre a sua vida. Se você fica em dúvida em relação a pensar sobre, mas será que eu devo sair da igreja? Será que eu tenho uma desconexão? Cara, eu quero te recomendar 2 vídeos aqui do canal, que são o 5 razões e meia para você sair da sua igreja e 5 razões e meia para você permanecer na sua igreja. Gente, e aí? Entendeu
um pouco mais sobre autoridade e submissão. Espero que você tenha gostado do vídeo e quero te pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aqui para você receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E por favor, gente, coloca aqui seu comentário, pensa a sua ideia de vídeo, aquilo que você tem dúvida, que você quer ouvir, que você quer que eu explique um pouco melhor para vocês, escreve aqui nos comentários, porque as ideias que mais receberem indicação, que mais forem pedidas por vocês, eu vou gravar vídeo aqui para sanar as suas dúvidas. Galera, até a próxima e a gente se vê aqui no YouTube.